Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos mentalizando as portas do nosso lar se abrindo, um sol iluminado, aquele sol que não é nem quente nem frio, mas que traz a energia. Vamos descruzar braços, pernas e vamos sentindo essa energia aquecer os nossos pés, aquecer as nossas mãos, vamos virando as palmas das mãos e no centro da nossa mão sentindo essa energia do sol. Esse sol ilumina. Nós vamos do nosso ladinho, receber um abraço afetuoso do nosso anjo guardião, esse anjo protetor que está no nosso lar. E de todos os guardiões que entram nos nossos lares com tochas, com espirais, fazendo uma varredura de energia, se não estivermos em casa, no local onde estamos, retirando todas as formas, todos os pensamentos, todos os sentimentos de tristeza, de ansiedade. Tudo isso vai sendo levado ao centro da Mãe Terra e nós vamos sentir a espiritualidade ali. Esses amigos espirituais vão fazer um cordão de luz, de proteção em torno do ambiente onde estamos, neste quarteirão onde moramos, para que irmãos com menos conhecimento possam nos afetar, nos insuflar, nos intuir a algo negativo, algo que nos traga a irritabilidade, a ansiedade, a tristeza. Nós vamos sentir toda a espiritualidade do pingo de luz, através de Ruiz e de todos os espíritos que tanto nos auxiliam. E de mãos dadas com Ruiz, nós vamos até Maria, a nossa mãe de amor, que derrama seu manto de luz, esse manto iluminado, a nos envolver, envolvidos com Maria, que é amor. Nós vamos a Jesus, Mestre, aqui estamos, e sentimos todo o teu amor, toda a tua paz, toda a tua harmonia. E segurando nas mãos de Jesus, nós vamos ao Pai Criador, agradecer o dom desta vida, agradecer essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de fortalecimento, de aprendermos uns com os outros. E assim, unidos que estamos, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos nesse momento mentalizar todo o nosso lar, repleto de luz, de amor. Nós vamos envolvendo a sala das radiações, onde os médiuns ali estarão trabalhando, de luz, de amor, de muita fraternidade. E a nossa sala de acolhimento, repleta pelo manto de luz de Maria.
Que essa luz nos ilumine e nos guie, nos protegendo nesta noite e para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Boas radiações. Beijos a todos. E como fomos nesta semana? Todos em silêncio. Foi tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Se foi tudo bem, então tá tudo certo. Então vamos lá. A gente vai ler mais uma página, né? Na Luz da Vitória, do livro do José Carlos de Luca. A página de hoje é Tratamento Espiritual. Todos no mundo esperam algo, mas sem alegria na esperança, muitos se transviam. Todos sofrem algo, mas sem paciência na dor, muitos se desesperam. Todos desejam algo, mas sem persistência na oração, muitos se desanimam. Está em Osias. A mensagem que acabamos de ler, inspirada em um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, né? Ela está em Romanos, capítulo 12, versículo 12, tá? Representa um roteiro de luz para superarmos nossas tribulações. Paulo fala assim: na alegria, na esperança. Alegria na esperança. Paciência na dor. Perseverança na oração. Alegria. Na esperança. A paciência na dor. E perseverança na oração. Muitas vezes, quando um problema nos tira a tranquilidade, entramos em faixas de desânimo, tristeza, desespero e apatia. E quando esse quadro se instala, nossa situação tende a se agravar. Porque quem tem à sua frente um obstáculo precisa de força para transpô-lo. A treva pede a presença da luz, assim como a ferida pede remédio para cicatrizar. Recebemos nessa lição 3 remédios de grande eficácia para as nossas crises. Quero falar com você um pouco sobre cada um deles. Leia como se estivesse lendo a bula de um remédio. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Essa é a nossa conversa hoje. Todos nós esperamos algo? Sim, né? Lógico. Lógico. Então, eu perguntei, eu pedi, porque então aí é para a gente esperar com alegria, né? Alegria na esperança. Então, tem que esperar com alegria, não pode desanimar. Qual é o segundo? Paciência na dor. Paciência na dor. Quando a gente está mal, doente, tem que ter paciência, porque vai passar. E o último, o que é? Perseverança na oração. E temos que orar sempre. Perseverar. Então, vamos conversar. Débora, eu não sei se o Sérgio já fechou a sala, tá? Então, o Gabriel deve estar verificando isso, tá bom? Alegria na esperança. A esperança é um santo remédio. Ela nos faz ver que todo problema é passageiro. E esse olhar traz alívio ao nosso coração aflito. Não há dor que se eternize. É assim que acontece? Isso passa, Valéria. Por favor.
Isso Por passa, favor. Valéria. Na hora que a gente está no olho do furacão, a gente consegue ter essa alegria nessa esperança? Não. A gente consegue ter esse olhar de bondade com aquilo que está acontecendo? Não. Então, gente alegria fraqueja, né? a gente não tem. Se a gente e aí então, e a esperança? Esperança a gente tem, né? Tem que ter. Tem. Tem que A ter, não esperança, tem? mas a gente só não tem alegria. A gente tem uma esperança ranzinza, é isso. Não. É. Não, tem esperança. Mas a gente tem alegria, ó, a alegria, ó o que o Paulo fala. Esperar Né? Quando ele com alegria, né? ter essa esperança, esperança do quê? Esperança daquilo que a gente quer. Sim. Mas quando a gente espera alguma coisa, a gente tem alegria? A gente consegue ter aquele ato e ter alegria? Não. Não. Honestamente, não. Vamos fazer vamos dar um exemplo simples. Se a gente está na fila do supermercado, a gente está na alegria? Nós estamos na alegria? Então, isso é a coisa mais simples. Vamos aumentando. Né? Vamos, né? A convivência em casa não tá legal. Eu tô com alegria, né? Com esperança de que aquilo vai se resolver. Eu tô com alegria quando eu tenho que vencer a mim mesmo, ó. Eu tenho que respirar, acalmar quem eu sou, segurar meu ego. E eu tô com alegria com aquilo que está acontecendo ao redor e com esperança que aquilo vai se resolver? Com esperança, provavelmente, mas com alegria, né? Tem que ter as duas coisas juntas, não pode ser só a esperança. Não fui eu, foi Paulo. Paulo falou esperança na alegria. Esperança a gente tem que ter, senão fica muito desesperador. Né? A Ana Cláudia está concordando comigo, né? Sim. Senão Agora, a a gente alegria perde. depende, né? Se vai demorar muito, a gente não vai ficar bravo. Alegria, não. Não. Agora, se for uma coisa mais rápida, acho que, sei lá. Tá, né? Então, aí assim, aí pronto, a gente falou de um problema de casa. Se vem um problema, vamos dando os exemplos aí, me ajude com os exemplos. Vai. Um problema de doença. Na hora que a gente recebe o diagnóstico de doença. Não dá para ficar alegre. Não dá para lembrar que passou. Não dá para passar. Não dá para lembrar que nós passamos lá na fila de reencarnação e falamos assim: eu consigo. Não, aí essa é uma fila. Aí, assim, né, temos todo o planejamento. Aí nós olhamos assim para o nosso engenheiro, né? E falamos assim: ai, tá fácil. Pode me mandar para a fila da emoção? Aí nós vamos para a fila da emoção. Passamos uma vez. Aí a gente olha assim para ele. Tá fácil. Passamos 2 vezes. Eu aguento. Passamos mais uma. Dá para lembrar da hora que a gente... Não dá. Não dá, né? Não dá. Quem manda pedir? Vocês pediram. Pedir, como é que é? Pedirás e obterás, não é? Pedirás e obterás. É isso aí. Vocês queriam muita emoção, olha aí, muita emoção. Cuidado com o que você pede. Então, e aí assim, na hora que chega o pacote, a gente abraça com alegria? Não. Alegria na esperança. É Paulo dizendo, não sou eu, é Paulo, tá lá.
Eu acho que esperança tem que ter. A esperança a gente sempre tem, com tudo. Agora, alegria com esperança, a esperança com alegria já é mais complicado, né? Aí vamos lá, desenvolvendo de novo. Estou com um problema financeiro. Dá para ter alegria na hora que eu começo a ver toda a dificuldade? Uhum. Essa não dá. Você vê essa transformação, né? Se a gente começar a olhar, por que a gente não consegue ter a alegria? Porque a gente se desespera na esperança. A gente se desespera. Né? E aí, o que envolve? O que acaba envolvendo todos nós? Quando vem o desespero, quando vem a raiva, quando vem a não aceitação, vem tudo. O que acontece? A gente não se ajuda, não tem ajuda. E assim, é um total Aqui, ó. desespero, não é verdade? Não é Isso. verdade? É um total desespero, né? Você parece que falta o quê? Tá faltando o quê? Ar, chão. né? Falta Ar, Força. falta chão, falta, né? Tá tudo, né? Força. Falta ar para respirar, falta chão para andar, é barriga se, né? Toda mexendo, parece que a gente fala que tem borboleta. umas borboletas, então. Isso acontece com Ai. todo mundo, né? Ah, mas é aquilo. Tudo Depois passa, pode como até disse passar. Solange. Tudo Pode passa. até Tudo passar. passa. Mas aquele momento que a gente está vivendo isso, se alguém chega e fala assim, aquele que está passando por problema financeiro, matéria, você não vai levar nada disso. Como que você fica? Eu falei assim, é matéria, mas eu queria meu nome limpo, eu queria pagar minhas contas, eu queria comprar comida para minha casa, eu queria sobreviver. Não é? É verdade. Não é assim? É. Então, aí a gente tem a esperança, como diz a lenda, mas a alegria não dá. Não. Então, porque aí, se a gente for parar para pensar, falta o quê para gente? Falta a aceitação. Mas como que a gente consegue aceitar tudo isso calmamente, brandamente? Mas isso é um primeiro momento, não é um primeiro momento. Isso. É um primeiro Sim, mas momento. Depois a gente vai raciocinando, vai pensando e vai se acalmando. Vai. Mas no primeiro momento. O primeiro momento Não aquilo. tem. O primeiro Mas momento é punk. por que eu estou trazendo para vocês? Porque muitas vezes a gente se cobra disso. Que na hora que a gente tem o primeiro impacto, a gente tem que receber tudo com alegria e nessa esperança. A gente já está pronto para isso? A gente já conseguiu evoluir esse nível? Não. A gente ficou quanto tempo no nosso deserto, né? Porque Paulo passou um bom tempo no deserto no sentido de pensar, repensar, de transformar. Né? Então a gente está começando a se transformar. Então, né? isso é uma das coisas mais difíceis que tem, não é? A gente se controlar num baque assim de primeira. Depois a gente pode até raciocinar e já Aqueles melhor, que estão. mais instruído, Então, a gente consegue. Mas assim, no primeiro momento, precisa ser muito, muito forte. Então, aqueles que estão de fora sempre falam assim: você tem. É a fé. A fé move montanhas. A fé move montanhas. Move. Mas a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo para que a gente possa acalmar, trabalhar sentimentos, Aceitar. né? E se buscar. Buscar essa força dentro de si. Sim. Né? Agora, num primeiro momento, a pessoa tem que estar muito evoluída, muito desprendida.
né? Isso. Muito desprendido. Eu não sei se faz parte da Terra. Acho que fazia parte da Terra, sim. Quem tinha esses sentimentos, vamos dar um exemplo. Chico. Nem Chico, né? Porque se a gente for ver lá no dia do avião lá, o escândalo que ele fez, que ele não Ele queria, fez o escândalo danado. que ele não queria morrer, que Emmanuel pedia para ele morrer com educação, né? Então, assim, na hora que o bicho pega, Tá vendo? É na hora que difícil. é difícil, né? Mas Isso. Madre Teresa, né? As histórias de Madre Teresa de Calcutá, o livro dela traz muitas histórias. Muitas histórias. Porque tem aquela que ela foi pedir dinheiro, né? E que o rapaz cuspiu na mão dela, e aí ela foi lá, limpou, e agora ela falou assim, agora você me dá... Isso foi para mim. Mas e agora? Você me dá para os meus pobres? Quer dizer, qualquer outra pessoa teria saído, teria ofendido. E ela não, ela continuou pedindo, por favor, eu preciso, né? Então, Madre Teresa, Irmã Dulce, então a gente teve espíritos assim, que passavam e sempre conseguiam, vamos dizer assim, vivenciar esse momento. Talvez tivesse essa vamos dizer assim, esse sentimento, mas muito rapidamente. A gente demora. Tem gente que demora, vai demorar uma encarnação inteira, tem gente que demora algum tempo, cada um vai ter o seu tempo. Não existe assim, ó, você vai ter que resolver isso. A gente dá o exemplo do luto, né? Os psicólogos sempre falam que o luto dura 9 meses. Tem muitas pessoas que quando seus companheiros desencarnam, com 5, 6 meses, está com uma outra pessoa. Né? Tem outras pessoas que vão viver aquela vida inteira. Nunca mais vão pôr uma pessoa no lugar. Então, assim, qual é o luto? Tem gente que vai chorar esse fator o tempo inteiro. Então, a gente não tem como falar quem está certo, quem está errado. Cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Então, vamos lá. Solange, você está bem? Tô. Então tá. Só com um pouquinho de sono. Tá me dando um pouquinho de soninho. Vamos botar os palitos. Solange. Seu sono sempre é 10 horas, ainda é cedo. É verdade. Vamos agitar, vamos agitar, vamos agitar. Ainda é cedo. Não há dor, olha lá, não há dor que se eternize. Nada é eterno. Eterno é a vida. A dor, não. Uma hora ela passa. Né, Solange? Vamos lá. Tudo passa, Solange. Vai, fica aí. Fica aí. Depois do ponto mais escuro da noite, surge a alvorada de um novo dia. Depois do inverno, nasce a primavera. Só o bem é eterno, porque o bem vem de Deus. E Deus não criou o mal. O mal não existe. O livro dos Espíritos nos traz: o mal é a ausência do bem. O que existe é o bem. Tá? Mas então, se uma pessoa não é. Mas se não tem o. Eu não entendo isso. Ó, então vamos lá, vamos terminar de ler esse daqui. Tem o bem e tem o mal. Não, ó, o mal. Não tem, né? Não tem. Deus não criou o mal. Deus não é o mal não é criação de Deus. O mal é criação do homem. Fadado a desaparecer tão logo a criatura vai se despoluindo de suas negatividades. Fomos criados puros e ignorantes, mas puros. Chegamos aqui, começamos a passar os nossos aprendizados. Dependendo de como lidamos com isso, isso vai se desenvolvendo. Começamos a fazer as nossas pequenas peripécias, entendeu? Por escolhas nossas. Entendi. Então, o mal é uma criação do homem. Do homem. Então, se ele não está com o bem, não é? Ele está com o mal. Está com o mal. Se não, se ele não é mal, ele está bem. Ele está bem. Todo mundo achava que Deus... É por isso que a gente fala, Deus não castiga.
Ele não Educa. criou, ele nunca criou nem nada, nenhum castigo, nada. E a educação dele é no sentido do amor, não é naquela coisa que todo mundo, né, a gente esperava, né? Vamos ser castigados, vamos ficar ali. Não. Ele espera para que a gente possa amadurecer. Mas em determinado momento da nossa vida, a gente fez a opção pelo mal. Certo, Entendeu? entendeu? A dor pode ser comparada à tempestade que vem purificar a atmosfera. Quando estivermos sob a tempestade de problemas, tenhamos a certeza de que as leis da vida estão saneando o nosso mundo íntimo, eliminando os detritos que estão tirando a pureza da nossa alma. Vamos analisar isso daqui, ó. A dor pode ser comparada à tempestade que vem purificar a atmosfera. A tempestade, quando ela chega, ela leva um monte de coisa, né? Ela não só traz água, né? Mas, dependendo da tempestade, ela vai derrubando casas. Então, o que ela vem derrubando dentro de nós, essa dor? Vamos fazer, assim, um exercício quando a gente passou por uma grande dor e a gente passou por essa tempestade. Depois Ela que vai passou, limpando, ela vai limpando. ela limpou? É aí onde que a gente entra, né? Se ela limpou e a pessoa acordou com isso, ela vai estar o quê? Ela vai estar transformada, ela vai começar a ver a vida de uma outra forma. Se ela não acordou, só trouxe revolta, a tempestade passou, mas trouxe tanta, sabe, todas as imperfeições, aí ela pode ter ficado revoltada. Não aceitou, né? Isso. Não aceitou. O tudo passa para ela foi aquilo que eu dei de exemplo. Tudo, É. pelo amor de Deus. Eu sei que vai passar, mas na hora tá doendo. Então deixa quietinho, Isso mesmo. né? Mas como é assim, vai depender de como a pessoa tiver. Aí O, se mel- lembra. é, Oi, o Ana. melhor momento, eu acho que é quando a gente aceita. É, Facilita. Dá um alívio para encarar e para entender o que vem por aí. Porque no começo, Marília, não tem nada claro. É tudo muito confuso. O sentimento é confuso. eu tava. Como é que é? Eu tava jantando e eu tava mexendo no celular, porque de quarta-feira eu sempre vou fazendo isso para adiantar. E aí, a minha nutricionista, né? Ela tava falando assim: eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Quando vocês descobriram o câncer, ela escreveu bem assim: quando vocês descobriram o câncer, como que vocês ficaram? Vocês sentiram culpa, ou vocês tiveram outro sentimento? E ela falou assim: por favor, explane. Então, é esse tipo de coisa. Vem diversos o quê? Diversos sentimentos. No câncer vai dar um choque. E nas outras coisas? Estou com um problema de dinheiro. Como que vai ser? Quem vai me ajudar? Por onde que eu corro? Estou com um problema na minha família. Eu acho que primeiro dá um desespero, né? Primeiro dá um desespero, que você acha que nada vai dar certo, que tudo vai se acabar, que não vai ter resolução. Eu acho que primeiro a gente se desespera. Depois, com a cabeça, né, melhora e a gente começa a pensar em soluções para aquele problema. E aí que a gente vai acalmando, E aí entra a aceitação, né? justamente.
Porque aceitar não significa que a gente vai ficar abraçado ali esperando tudo acontecer. Aceitar é, tudo bem, estou passando, mas vamos seguir em frente. Agora, bora. Mana. Agora, existe a diferença, né, da aceitação e da acomodação. Né? Que é aquela coisa, não vou me mexer, não vou. Aí é como você falou, que a pessoa abraça. Abraçou e acomodou. Abraçou e falou, sou uma coitadinha mesmo, todo mundo tem que ter pena de mim, olha aqui. Eu acho que é isso. Em todos os casos que a gente foi dando, todos os exemplos. Eu sou vítima. Aí vai embora. A pessoa logo gosta de contar. Sabe? O gostar de contar, muitas vezes, sabe qual é, Helena? A pessoa precisa se ouvir. Não, mas não é gostar de contar assim intimamente. É gostar de contar mesmo. Assim. Então, Leda, mas mesmo assim, as pessoas que contam, elas estão com a necessidade de se ouvir para trabalhar algum sentimento. Tá. Ou sentimento de aceitação, que ainda não está aceito no 100%, ou se convencendo, sabe? Sim, tá. Entendi. Tentando se convencer de que ela não é errada, sabe? E principalmente quando é em relacionamento. Em relacionamento, a gente sempre tenta, né, conversar com todo mundo para ver se está tudo certinho. Tá certo. Nesse ponto, sim. Né? Eu vejo assim, a pessoa que precisa falar é realmente porque ela está com essa necessidade, assim, ela precisa expor, ela precisa extravasar. Né? Porque para ela está difícil, está muito doloroso. Que a gente tem necessidade de contar, tem mesmo, porque ajuda. Quando a gente conta, a gente se entende. A gente percebe coisas que não tinha percebido antes, conforme a gente vai contando, vai falando. Mas quando eu falei isso, eu pensei assim, em pessoas que não tem outra coisa, é só isso, mesmo que já passou, mas a pessoa está lá ainda. Já não tem mais nada, mas ela ainda está lá naquele, sabe, Então, naquele sofrimento. Aí, essa abraçou no Não, sentido é isso que eu assim, quis falar. essa é o meu porto seguro. Eu vou ficar aqui. E aí, assim, essa é a vítima, sabe? Eu sou vítima de mim mesma. Olha como coitada que eu sou. Olha o que E eu aí, tive que passar, como eu tive que sofri. passar, Então, como eu é isso. sofri, né? A outra, se ela Bom, mas ela ainda está naquela vibe lá daquele sofrimento, daquela coisa que ela gosta de contar, como é que foi, o que ela fez, e assim vamos. Mas ela se sente assim. E por mais que a gente não vai conseguir fazer muita coisa, porque ela se vê assim. Sim. Ela se vê a pobre coitada, sabe? Aquela que Deus não olhou. E não é assim, sabe? Não é assim. Eu tive um caso, assim, de pessoas, não foi só uma, não, que se sentiam totalmente revoltados com Deus. A revolta com Deus. Que como que Deus poderia ter feito isso com ela? E aí onde que eu falo, né? Em nenhum momento veio a consciência de que não, ela pediu para passar aquela prova. Mari, você foi insuportável. Gabriel, você fecha aqui para mim, por favor. Vamos tentar aqui. A esperança, vamos voltar aqui. A esperança traz alegria, porque guardamos a certeza de que estamos sendo levados a uma situação melhor do que aquela
em que nos encontrávamos anteriormente. Na música Juízo Final, seu compositor Nelson Cavaquinho escreveu coisas bonitas sobre a esperança. Deixa eu tentar só fechar aqui, tá bom? Eu gosto. Eu não como cachorro quente com carne moída, não. Fechou. Fechou, Valéria. Na hora que eu ia lá, ele fechou. Fechou. Ele fechou. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. Essa música eu não me lembro, tá, gente? Eu lembro alguma coisa. Eu acho que é assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. É bem antiga essa música, meu pai tinha. Entendi. Agora eu lembrei Entendi. Então tá. Mas o sol há de brilhar mais uma vez. O sol vai brilhar, com certeza. Não há de ter escuridão eterna. Escuridão eterna não existe. A luz há de chegar aos corações. Isso é verdade. Quando que a luz chega aos corações? Quando a gente se abre, né? Quando a gente O permite. amor. É. E o mal será queimada, do mal será queimada a semente. Qual semente? A semente que for ruim, né? E o amor será eterno novamente. Ó, Hoje, o tempo pode estar nublado de problemas, mas a esperança nos diz que o sol há de brilhar mais uma vez e que a luz há de chegar aos corações. A doce voz da esperança também nos fala que a semente do mal que cresceu em nossa vida será queimada. E o amor estará de volta ao nosso caminho. Isso nos traz alegria, nos faz esperançosos, mas não é uma espera passiva, inerte, acomodada. É esperar trabalhando para que tudo isso aconteça e com convicção de que irá acontecer. Então, é tudo aquilo que a gente estava conversando. Se a gente recebe uma notícia, não está no 100%, mas o que a gente faz? A gente não se acomoda, a gente não fica ali prostrado, ai. A gente, tá doendo, mas vamos embora. A gente tem que andar. sim. Não dá para ficar chorando. Porque essa também é a aceitação de Deus. Calma aí. Se a gente confia em Deus, e nós confiamos, na verdade. Outro dia eu perguntei: todo mundo confia em Deus? Todo mundo confia em Deus. Ele é misericórdia. Nós já sabemos de cor e salteado que pedimos para encarnarmos. Estivemos lá. Passamos na fila Da emoção. da emoção. Na hora que ela chega, a gente quer conversar. A gente quer conversar com São Pedro. E fala, não. A gente quer conversar com São Pedro, com Santo Antônio. Não pode, né? É ou não é? A gente pode falar assim, não dá para fazer uma pergunta? Vamos perguntar? Não era tanto assim que eu queria. Né? Era só um pouquinho. Um pouquinho. Era um tirinho de espingarda, né? Um tirinho assim de espingarda só para dar uma emoção. Aí, né? A cruz lá, né? Pega a sua cruz. Aí pegamos a nossa cruz, aí o que acontece? A gente vê que era nossa mesmo, que a gente está passando o mínimo do mínimo, né? Escolhe, né?
E pega mesmo a nossa mesmo. Mas assim, toda vez que... Ai, gente, tem um barulhinho. Toda vez que a gente tem essas dificuldades, se a gente conseguisse ter esse equilíbrio, essa harmonia, né? Esse bom humor, seria muito bom. É muito bom, né? Então, ó, na alegria na esperança. E é na Tá esperança. tudo certo, tá tudo certo. Vamos lá, vamos seguir. Tá tudo certo. Você imaginou, a gente recebe uma notícia horrível, uma notícia péssima, seja lá do que for. E aí a gente fala calmamente, simplesmente, tá tudo bem, vai passar. Tá tudo Quando é bem, que a vai gente passar. vai chegar nisso? Sem levantar uma orelha, sem na Quando maior. você estiver muito iluminada, Jaleda. Quando a gente confiar que tá tudo certo. Quando nós tivermos essa confiança de que está tudo certo, No primeiro que momento que a gente recebe a notícia, quando a gente tiver nessa situação, assim, eu passei por um teste, né? Com o Gabriel, a gente tinha feito todo um esquema, um estudo de como faríamos toda a cirurgia dele, toda a apresentação, né? E não deu certo. E eu estava eu não quis, eu estava na antessala. E aí saiu 2 dentistas para conversar comigo, né? Dizendo, olha, não deu certo. Aí teve uma que sentou, e eu falei assim, não, tá tudo certo. Aí ela falou assim, eu falei assim, não, tá tudo bem, acalma. Eu falei assim, o que me importa é ele estar bem. Então, assim, se eles tivessem infecção, a gente vai correr atrás e aí, vai consertar porque a situação. a gente vai consertar. Mas o que eu falei assim, o que eu preciso é que ele esteja sem infecção agora. Então, assim, por quê? Porque estava tudo certo. Deus sempre fala, se der alguma coisa é porque está certo. Então, na hora que a gente consegue ver isso, a gente não entra na contrariedade, sabe? A gente não vai brigar com um profissional, não vai reclamar que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, né? E a gente vai compreender, né? É fácil? Não. Não. Vai naquilo que a gente estava falando, na fé. E aprender. Tem coisas que a gente vai conseguir com muita facilidade, outras com não tanta Com facilidade tanta. assim, e aí vai ter outras que a gente não vai ter facilidade nenhuma. Mas se vocês pararem para pensar, vocês já fazem isso. E já devemos ter passado por muita coisa que a gente falou, não, tá tudo bem, vamos ver aqui, vamos ver ali, a gente resolve. Lógico, né? Que nós já passamos por isso. É que é tão sutil que a gente não lembra. A gente lembra do pesado, do que a gente sofreu. É porque o negativo pesa, né? O negativo traz aquele fator da dor, né? O que a gente resolveu, a gente acha que nem foi problema. Estava tudo bem. E aí que tá. Não foi problema, então muitas vezes a gente não tira o ensinamento. Justamente. A gente não para Não pensar. para para pensar, não percebe, né? Não, a gente não tira nenhuma essência. Porque, foi tudo certo. E ali a gente aprende pra caramba. Você me fez lembrar quando meu pai operou o coração. O Diego tinha 4 anos, muito tempo. Foram 9 ou 10 horas de cirurgia. O médico veio, falou que ele teve 3 paradas cardíacas, não deu para fazer a safena, fez só mamária, mas ele estava ali. Eu, na hora, me pus a chorar e falei, meu Deus, deu tudo errado. O meu irmão, eu acho que sempre foi mais evoluído que eu. Ele fez isso, Valéria. Ele segurou na minha mão, olhando o médico,
e falou assim: minha irmã, ele ainda está aí, temos chance de. O médico falou que ele está aí, ainda tem chance, agradeça. Isso nunca eu esqueci. E você me fez lembrar isso. Eu me desesperei, ele me segurou e falou: minha irmã, ele está aí. O que tiver que ser, será. Vamos acreditar. Nossa, me arrepiei. Eu acho que eu não era evoluída, não. Eu acho que não é uma Não questão sei. de evolução, né? Tudo que se fala muito de saúde é muito delicado, né? É muito delicado. É amadurecimento. Eu posso te dizer, talvez seu irmão tenha um pouco mais, naquela época tivesse um pouco mais, e Já você tem. agora, né? Então, assim, é tempo. Quanto tempo? Ó, você mesmo falou assim, o seu filho está com. 32. Então, veja bem, foi há 20 e poucos anos atrás, né? Eu acho que você caminhou, né, Ana Cláudia, bastante, né? Graças a Deus. Graças a Amadureceu, Deus. Mas eu acho amadureceu, que é. né? Amadureceu. A vida vai trazendo, né? Esse amadurecimento, esse olhar. Ah, você fez isso. Quanto que eu amadureci comigo mesmo no meu caminhar, Eu. né? No tudo passa, né, Solange? Né? No É tudo a passa. sua amiga que fala. Você não fala. Por isso eu É. tô mexendo com ela, é a amiga dela Eu que fala sei. que tudo É a amiga passa. dela que fala. Mas faça. Mas faça. Paciência na dor. Vamos lá, vamos na Vamos paciência. lá. Vamos. Tem que ter muita. Mas faça. Não há vitória nas tribulações sem que tomemos diariamente o remédio da paciência. No mais das vezes, não, ó, é o remédio da paciência. Não peçam paciência. Os novos que estão aqui nos ouvindo, nunca peçam paciência, porque Deus ouve. Os nossos mentores ouvem. E aí eles vão nos dar paciência. O que significa que seremos testados? Passaremos pelos testes para que possamos, assim, exemplificar a paciência. Então, na nossa oração deveremos pedir o quê? Sabedoria. 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 Aprender a lidar e a aceitar aquilo que estamos passando. No mais das vezes, as dificuldades de hoje são resultantes do nosso equívoco dos longos anos, às vezes até vieram de outras existências. A gente não sabe o que a gente está respondendo por agora e o que a gente trouxe de outra vida. Muitas vezes é uma mistura dos dois. Tá? Uma colega me contou que, ainda adolescente, o médico lhe dizia que, se ela não se cuidasse, poderia ficar diabética. Ela não se cuidou. Hoje, aos 50 anos, a diabetes apareceu. Ao longo da dieta alimentar, dos comprimidos de metformina, tem de tomar também doses diárias de paciência para aceitar a conviver com a doença. Sem paciência, ficará revoltada e provavelmente não tomará os remédios e nem seguirá a dieta, pondo em risco a própria vida. É o fator da aceitação da doença, né? Nesse caso. E aí, assim, quais eram os cuidados? Para diabético tem um monte de coisa. Pode ser o sobrepeso, pode ser a alimentação toda errada, mas pode ser também já alguém ali na parte de família que é hereditário, então ele já dava algumas dicas. Tem N coisas, né? Imagine agora que nossa dificuldade seja de conviver, ninguém tem esse problema, com um familiar de difícil trato. Ninguém tem, né? Imagino. Não tenho mais. É quase certo que essa história tenha. Ó, vamos prestar atenção, hein? É quase certo que essa história tenha capítulos anteriores à presente existência. Ninguém possui laço de parentesco sem razão de ser.
Hoje, reencontramos no grupo familiar os afetos e desafetos do passado. Aquela pessoa com quem outrora tivemos desavença em razão de algum mal que lhe causamos, pode ter voltado ao nosso convívio na condição de um filho rebelde, por exemplo. Explica Emmanuel. O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia a intemperança e a delinquência. Então, hoje, como pais, nós vamos, através do amor, auxiliar esse espírito. Ora, como resgatar nossa dívida de amor para com esse filho sem que a paciência nos envolva diariamente? Não será do dia para a noite que conquistaremos o coração ferido desse irmão. Se, na Terra, muitas vezes levamos anos a fio para quitar o financiamento da casa própria, imagine quanto tempo não levaremos para saldar nossas dívidas de amor? Só o tempo, regado à paciência, poderá nos dizer. Precisamos nos acautelar contra o nosso imediatismo, a nossa ansiedade de querer tudo resolvido do dia para a noite. Há situações que precisamos do concurso do tempo, e não há vitória sem a colaboração da paciência. E aí, paciência na dor? Aqui ele deu um exemplo do físico, né? Mas ele deu um exemplo de relacionamento, que é também uma dor. E, às vezes, quando a gente está vivendo do relacionamento, a gente fala assim, nossa, por que essa pessoa está aqui? Deus, por que essa pessoa está aqui? Testando. É para a gente aprender. Testando, né? É para a gente aprender. Testando a nossa paciência. É isso aí. Ô, meu pai. Testando a paciência. Mas assim, olha, peça sabedoria. Porque, assim, geralmente a gente vê aquilo que a gente conversa bastante, né? Não somente aqui no acolhimento do amor, mas nas vibrações diariamente. Essa pessoa está precisando de alguma coisa. Aí você fala assim, mas Valéria, eu não fiz nada nessa vida. E na outra, o que a gente vai conseguir descobrir que a gente aprontou? A gente tem algumas ideias. Ela já dá, assim, se é uma pessoa que a gente dá amor o tempo inteiro, a gente dá amor, e ela continua naquela resistência, é porque para ela tá difícil ela aceitar esse amor. Nossa, esse silêncio, o que foi esse silêncio? Me conte. Aí, a nossa parte está sendo feita. Nós estamos tentando. Com paciência, porque assim, se você tem uma pessoa que é agressiva e você está dando amor, né? E tá amor, gente, não é a gente falar todo dia, fazer um coraçãozinho assim e falar eu te amo, mas na medida que a gente consegue, porque assim, vamos lá, a gente está numa linha de convivência. Se a gente é agredido o tempo inteiro, não agredir já é um ato de amor. Não agredir já é um ato de amor, sabe? Ajudar quando a pessoa está precisando, excelente, ajudar sempre. E cada vez mais tentar trabalhar é um ato de amor. É que a gente sempre coloca o amor como se fosse algo romântico, né? Não. E não, né? Várias formas de amar. Existe, né? Existem diversas maneiras de você mostrar que você ama uma pessoa. Pequenos gestos. Porque, às vezes, falando, aquele que fala não faz.
O amor está na cabeça, o amor não está no coração. É. O amor está na cabeça, o amor não está no coração. Né? E aquele que faz, não consegue se expressar, mas faz de uma outra maneira, está exemplificando. A gente só tem que entender que a gente encarnou no lugar certo, não existe acaso. Fizemos parte. Antes de encarnar, tivemos todos nós uma conversa com quem seriam os nossos pais, então está tudo certo. Eu estou lembrando. É verdade. Tivemos a reunião, ó, vai ser perrengue, vai ser difícil. Não tem nada errado. Eu falo pro Diego, quando ele tá bravo, eu falo, tu me escolheu. Eu comecei a rir agora justamente por conta disso. O Rafael estava aqui, o Arthur, esse final de semana, e postou no Instagram um feto, né? Uma fotinha, um post de um feto, dizendo, eu escolhi você, papai e mamãe, né? Aí eu mostrei para os dois, olha aqui, tá vendo? Foram os dois que me escolheram. Tinha mães melhores para escolher vocês. Vocês escolheram. Aí o Rafael virou para mim e falou assim, igual na escolinha do professor Raimundo, o Pedro Pedreira, tem comprovante de que eu fiz a escolha? Tem! Mostre-me que eu escolhi você. Eu comecei a rir. Gente, é isso mesmo, você escolheu, né? Então, assim, tudo que acontece em família, né? Todos os acontecimentos na família foram escolhidos por todos os membros da família, tudo que estava ali foram escolhidos por todos. Não significa que na metade do caminho as pessoas não vão desistir. Como assim? Isso que eu estava pensando. As Uma pessoas, briga, assim, né, familiar, né? Uma cisão. Não, eu estava pensando, você vem, né, naquele grupo para consertar com as pessoas, mas de repente você conserta com um e estraga com o outro. Então, Né? Pode acontecer. pode, porque assim, ó como começa a família, né? Vamos lá. Mãe e pai. Vamos lá. Começou, vamos lá. Mãe e pai, né? Aí vem os filhos, mas aí depois já começa a vir os outros. Agregados. Os agregados. E aí vem os agregados. Dali pode ser que... Não, aí você tinha que conviver bem ali com todo mundo. Aí você vai consertando com um, mas estraga com o outro. E aí? E aí, ó, é o seu... Aí onde que você tem que trabalhar o amor. Por que você estragou com o outro? O que fez parte de estragar com o outro? Faltou o amor, o ego falou. Pode ser, né? Pode. Né? Eu fiz a minha parte, mas a outra não fez. Não fez. Tem isso também, né? Tem isso também, Você entendeu? Tem famílias que encarnam, reencarnam. Quando eles veem que não vai dar jeito, que aí separa de vez, aí acaba indo para outros orbes, para que eles possam se desembaraçar. Todo mundo vai para outro orbe? Só fica geralmente assim, vai se separando, porque não dá, tá ali, tem que voltar, tem que encaixar. Vem uma, vem duas, vem três, vem quatro. Vão trocando, vem como mãe, vem como filho, vem como marido, tá lá. Vem como irmã, e aí? Não vai, não vai. O ego bate, que é o ego, ó. Conflito, quando dá, é ego. E aí, o que você faz? Eles separam, porque não adianta, vai deixar o quê? Ó, que nem assim, a gente tem uma passagem do Evangelho que Jesus é claro. O que foi, como que ele fala do divórcio? Que quando não há mais a ligação do amor, a ligação do coração, as pessoas elas podem se divorciar para que elas não façam
nada mais que possam prejudicar. O que ele quer dizer? Agressões físicas, agressões emocionais, psicológicas e assim por diante. Acabou o amor, aquilo que une, às vezes, é a cisão, retornarão com certeza, para que possam prosseguir de uma maneira diferente. Agora, essa história que eu já escutei muito. Olha, eu vou fazer tudo para viver aqui com você, porque na próxima encarnação eu não volto, essa está voltando. Essa vai voltar. Já voltou. O bilhete de volta. Você acabou de adquirir o seu bilhete de volta. Ainda vai trazer o grande amor. Ah, Jesus. Tá rindo. Porque é aprendizado. É aquela coisa, a paciência na dor. Uma convivência fácil traz muito o quê? Alegria, traz uma vibração boa, traz tudo isso. Uma convivência no conflito traz uma dor enorme. Uma dor existencial que só quem passa é que sabe. E quem? É verdade. Mas então as famílias que não têm essa dor assim mais acentuada é porque elas já estão mais elevadas, é isso? Elas já caminharam, elevada aqui na Terra. É difícil. Só elevador mesmo, só elevador que vai e volta, vai e volta. Porque nós estamos todos nós no mesmo lugar. Já caminharam. Entendeu? Entendi. Mas quando todo mundo se dá bem, né, na família, é porque a convivência já está mais fácil. O Evangelho fala, né, do parentesco sanguíneo e do parentesco Filial. né? Então, por quê? Porque tem parentes sanguíneos que não tem nada de irmandade. E tem aquele que é amigo, que é aquele irmão que vai estar ali junto com você, que vai segurar a sua mão. Então, assim, o Evangelho ele fala sobre esse parentesco. Então, tem famílias realmente que vêm para aprendizado, um aprendizado grande. Tá todo mundo pensando agora, todo mundo refazendo a família para saber. Ótica. Todo mundo não vai falar, não vou voltar contigo. Não, Aprendam, ó, vou aprender. as lições de hoje. Peçam sabedoria e não paciência. Não digam que não vão retornar, porque aí vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por quê? Quando a gente fala assim, eu não vou retornar, a gente já está falando, não vou, não aceito, não quero. Aprendi o quê? Aceitação está zerada. Nossa, tá lá, não. né? Revolta já ultrapassou. Pois é. Né? E geralmente, olha a energia que a gente coloca isso. É naquele. Eu vou falar assim, eu vou voltar com você melhor. Estaremos melhores. Porque às vezes, não vai, quando a gente aceita realmente, sem brincadeira, a gente pode ter apenas como amigo, como próximo, e não como tendo a necessidade de ter um relacionamento. Sim. Perseverança na oração. A prece é o canal do revigoramento de nossas forças para as lutas que estamos enfrentando. É também um escudo que nos protege de energias negativas que circundam o nosso planeta, sobretudo nesses tempos de intensas turbulências que estamos vivendo.
Esse livro é novo, tá, gente? Deixa eu ver a edição aqui. Vou buscar a edição dele. Mas esse livro é novo. 2018. Ainda não tínhamos vivenciado a pandemia, né? A Covid, mas não é. Quem não toma o remédio da oração fica mais exposto ao vendaval do negativismo que vem predominando na atualidade. É uma verdade, né? Levantou, não temos oração, não fazemos uma oração, não estamos ligados a nada, a gente fica meio perdido, né? E não nos poderia acontecer coisa pior quando estamos atravessando um período de dificuldade. Dificuldade sem oração, ficaremos como um carro parado na estrada por falta de combustível. Oremos, pois, diariamente, pedindo a Deus forças, sabedoria para andar na chuva, sem que ela nos impeça a marcha. É legal isso aqui, ó. Oremos, pois, diariamente, pedindo a Deus forças e sabedoria para andar na chuva. Porque nós vamos se molhar. Nós vamos se molhar. Quando a prece sai da alma, dizia Chico Xavier, que antes que ela suba da terra ao céu, o céu já está chegando à terra. E com certeza Deus nos enviará capa e guarda-chuva para enfrentarmos a tempestade. Ai, que lindo! Fofo. Muito lindo, né? Está no livro Lições de Chico Xavier. Mas é uma verdade, né? Quando a gente começa num momento difícil, uma oração, né? E parece que a gente eleva, né? E a gente eleva, porque a gente sai do quê? Da terra, né? A gente sai dos pezinhos, tira os pezinhos do chão e a gente se eleva. Eleva o quê? O corpo? Não, o espírito, né? A gente consegue. E aí a gente consegue sentir mais a espiritualidade amiga. Ah, mas não é Deus. É Deus, porque Deus falou que falaria através deles. E eles conseguem chegar mais próximo. E a gente tem um companheiro diário que a gente tem, que é o nosso anjo guardião. Que está ali. Aquele que já nós conhecemos desde pequenininho, desde que encarnamos. Conhece todas as nossas peripécias. Só fica de olho em nós. Então a gente tem sempre esse guarda-chuva. Mas a gente sempre vive na chuva, né? Por que será? Por que será que nós só A gente gosta de brincar na chuva, né? A chuva lava, né? Você vê que interessante, né? Deus vai mandar a capa e o guarda-chuva, mas ele não vai tirar a chuva. Não, a chuva vai ficar. A chuva vai ficar. Ele vai mandar um alento, uma coisa, uma proteção, mas a gente vai ter que passar pela chuva. Sim. E aí? Até pela tempestade. Às vezes a chuva já pode apertar, né? E aí? E como que nós ficamos? E como que ficamos quando a chuva aperta? Dá para ficar só na oração e ficar ali sentado esperando tudo acontecer? Não. Tem que fazer tomar alguma coisa, né? Tem que tomar uma iniciativa qualquer. Procurar um saco de lixo, uma caixa de papelão, na cabeça. Mas proteger. Não, a capa e o guarda-chuva, ele vai dar. Ele vai mas dar, aí, mas a gente vai ficar sentado no sofá com a capa e o guarda-chuva, ou o que nós vamos fazer? Aí você vai ter que se movimentar. Tem que caminhar, tem que procurar
evoluir. Tem que, Vai fazer tem que alguma coisa enfrentar. para Enfrentar, poder mudar a pegar situação. a capa e o guarda-chuva e vai enfrentar. Não dá para Nós esperar a somos chuva passar. ótimos. É, Ó, fecha esperar os passar. olhos. Fecha os olhos, todo mundo. Faz 3 respirações. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Para, pensa. Desde que a gente começa a se conhecer como gente, nós sempre tivemos. Olha quanta coisa que passamos na chuva, com o nosso guarda-chuva e com a nossa capa. Olha as pessoas que estiveram conosco. Olha as pessoas que seguraram em nossas mãos. As pessoas que nos abraçaram no momento mais difícil. A palavra amiga que chegou. Tudo ele. E aí, estivemos sozinhos em algum momento? Não, nunca. Sempre apareceu alguém para ajudar nos momentos mais difíceis. Quando a gente buscou ajuda, não ficamos sentados na soleira com o guarda-chuva. Justamente. Sempre, né? Sempre. Sempre tivemos auxílio. Por quê? Não ficamos parados. Não, apareceu uma Valéria na vida. Ê! Apareceu Jesus. Apareceu Jesus, apareceu Que o me Pingo de Luz. colocou. Pingo de luz. Foi. Com esses mentores tão amorosos. Nossa, Apareceu esse grupo inteiro, isso mesmo. que um ajuda um ajuda o outro. Agradeço tanto. É gratidão eterna. Sabe? Então, nós sempre temos uma capa e um guarda-chuva. A gente só precisa ter a coragem e ir para a tempestade. Porque às vezes a chuva vai estar fraca, mas às vezes vai ser tempestade. E bora lá, bota uma galocha e bora lá. Bora lá. Bora lá, porque não dá para ficar parado. Bem lembrou Mariane. Eu não sei falar o sobrenome dela. Williamson. Obrigada. William. Não. Mariane Williamson. Nosso triunfo sobre a dor não é que podemos evitá-la, mas sim que podemos enfrentá-la. E aí está a nossa esperança, que em espíritos possamos nos tornar maiores do que os problemas que enfrentamos. Vamos lá de novo? Nosso triunfo sobre a dor não é que podemos evitá-la. A gente não vai poder evitar a dor. Não tem como evitar. Mas sim que podemos enfrentá-la. Mas enfrentar também, a gente tem que parar para pensar como a gente vai enfrentar. Com revolta ou com toda aceitação e amorosidade. Tem diferença. Na revolta vai dar um resultado. Com a amorosidade e com a aceitação da outra. É totalmente diferente, tá? E aí está a nossa esperança, que em espírito, porque somos espíritos eternos, possamos nos tornar maiores do que os problemas que enfrentamos. Porque nós somos maiores do que eles. Tudo que enfrentamos são aprendizados.
são os aprendizados que nós, quando estávamos no plano espiritual, olhamos para todo aquele planejamento e falamos: dá para fazer. Dá para fazer. E aí eles falaram: vocês não vão estar sozinhos. Nós estaremos com você. Com cada um de nós. Nos momentos em que mais precisarmos, eles estarão ali segurando em nossas mãos. E para tanto, Deus nos deu 3 fortificantes para a nossa vitória. Acabamos de ler a bula, agora é começar o tratamento. Desde já, sem data para terminar. A gente inicia o tratamento. Então, vamos lá. Alegria na esperança. Chegou o perrengue. Alegria. Olá, muito prazer. Seja bem-vindo. Aprendizado chegou. Oh, lindo. Estou aqui, estou pronta. Né? Vamos embora. Alegria. Sem desdém, hein? Hein, dona Solange? Bote sem desdém, hein? Mas na alegria. Alegria nessa esperança. Na esperança. Paciência na dor. Seja na dor física. Ou emocional. Ou seja na dor emocional. Doeu, paciência. Respira. Conta até 3. Não deu jeito? Vamos lá, Ana Cláudia. A gente põe a língua no céu da boca, gira 100 vezes para um lado e depois 100 vezes para o outro lado. A paciência vai chegar, gente. Ah, é. E perseverança na oração. Esses foram os 3 fortificantes que Deus nos deu. Valéria, você no início do ano, você falou 3 palavras que está no meu espelho. Perseverança, sabedoria e aceitação. Tá lá. Qualquer coisa eu faço ali, hein? Me agarro nas 3. Perseverar falou sempre. Perseverar sempre. sempre, né? Sempre. Perseverar Sempre. sempre. Né? Sempre. Até naquele dia que você vai falar assim, tá difícil. Não, mas não. São algumas palavras que eu não gosto de usar. É o difícil, palavras que têm um teor negativo. Assim, foi uma senhorinha que sempre que conversando comigo falou assim: não fale isso, filha, não fale isso. E aí eu comecei a transformar. Mas foi uma senhorinha que me ensinou isso. E então eu sempre falo assim: são aprendizados. São aprendizados. Perseverar, mesmo naquele maior aprendizado. Porque todos nós passamos, gente. Tem dia que é grandioso esse aprendizado. A dor. Tem dia que temos dores físicas, tem dias que temos dores emocionais, tem dia que temos as duas. E essa aceitação, essa sabedoria para lidar com tudo isso. E perseverança na oração. Mas a gente pode lembrar que nós temos onde essa ligação com Deus, com toda essa espiritualidade amiga nos ajuda muito, não estamos sozinhos. E nós podemos sempre ter o auxílio, como Jesus teve do Cirineu. Nós podemos ser um Cirineu na vida de cada um, daquele que está ao nosso lado. Na hora que a cruz dele mais pesar, a gente carregar um pouquinho do lado, não na frente, não atrás, do lado, com ele. Com ele, não em vez dele, né? Não em vez dele. Tá bom? E se permitir, e permitir também que carreguem a sua durante um momento que tiver de maior aprendizado.
tá bom? Mas nós temos esses 3 fortificantes, que foi Deus que deu. Então vamos lá. Gratidão a Deus. Gratidão ao Pai. E é com essa gratidão, o sentimento de gratidão, vamos fechando os olhos para sentir toda essa espiritualidade. A gratidão. A gratidão por essa encarnação. A gratidão pela permissão que escolhemos passar por cada aprendizado. Desde o início, a nossa infância, a nossa juventude, a nossa fase adulta. Muita gratidão. A gratidão por conhecermos cada um de vocês, espíritos tão queridos, os nossos anjos guardiões. A gratidão por sentirmos Maria, Jesus e esse Pai, que é misericórdia, que olha por nós em cada momento, principalmente naquele momento em que estamos com os corações apertados, que estamos necessitando do acolhimento maior. É nessa hora que a misericórdia de Deus nos pede de fé, de esperança, de perseverança, de uma energia que nos ampara e nos equilibra. E é com essa gratidão que nós vamos vibrar aquela paz na Terra, que a Terra se faça iluminar, tocando o coração daqueles que mais necessitam de um acolhimento, de uma vibração de amor a iluminar o seu coração. Nós vamos envolvendo ao nosso Brasil para que a paz se faça aqui presente também, acolhendo a cada coração, acolhendo a todos que estão nos hospitais, acamados nas UTIs, a todos os nossos irmãos que estão nas ruas passando frio, que nesse momento essa luz intensa e luminosa ampare e conforte a todos eles, vibrando muito por todos os grupos que saem durante a noite, a madrugada, para acolher aquele que mais necessita nas ruas, muita luz e proteção. E essa vibração possa ser levada pelo plano espiritual, onde há merecimento e necessidade. E nesse momento nós vamos mentalizar os nossos lares, abrindo as portas para que toda essa espiritualidade, Jesus, Maria, adentre, abençoando, fortalecendo e iluminando a cada um dos nossos entes queridos, trazendo a paz ao nosso lar. A paz, a harmonia e o amor. O amor que tudo entende, que tudo perdoa, que tudo aceita. Graças a Deus, graças a Jesus.